zelo por tua casa me consumirá. Estamos no terceiro domingo da Quaresma, trilhando esse caminho em preparação para a celebração da Páscoa do Senhor. Papa Francisco diz: o zelo pelo Pai e por sua casa levará Jesus até a cruz. O seu é o zelo do amor que leva ao sacrifício de si, não aquele falso que pensa de servir Deus mediante a violência. É sobre esse tema que nós iremos refletir no programa de hoje. E para isso contamos com a presença, palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Bom domingo para o senhor. Muito obrigado. Bom domingo também. Já é o terceiro domingo da Quaresma. Estamos indo, já a metade da Quaresma já foi. Então, desejo também a todos vocês um bom domingo e um bom programa deste domingo da Quaresma. Então, Jesus no Evangelho nos fala desse zelo pela casa do Pai que o consome. Concretamente, o que isso significa também para nós, Dom Odilo, nessa caminhada que estamos realizando na Quaresma? Sim. Esta frase aparece dentro da cena do Evangelho da purificação do templo, ou da expulsão dos vendilhões do templo. Uma cena que certamente todos recordam. Jesus entra no templo de Jerusalém, ali vê toda aquela confusão. Era uma verdadeira feira, e mais uma feira onde tinha muita coisa, animais, tinha troca de moedas, porque a Páscoa era um tempo em que os judeus iam em peregrinação a Jerusalém, certo? Vindos um pouco de todo o mundo da época, todos os países aí, desde a Ibéria, que hoje é Espanha, Portugal, a França, o norte da África, desde a Pérsia, que hoje é o Irã, ou talvez até a Índia, que já estavam dispersos pelo mundo, toda a área do Império Romano. Certo. E iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Então tinha moeda de todo lado, tinha que trocar. E para que eles iam? Eles iam lá para adorar, para oferecer também a sua oferta no templo. A moeda era uma, não era qualquer moeda, era moeda local. E depois também tinha animais para oferecer, para comprar, para fazer a Páscoa e assim por diante. Então era um mercadão. Mas lembremos que não era propriamente aquilo que era o lugar mais sagrado do templo. Claro. Porque o templo era uma construção muito grande, onde tinha várias alas, por assim dizer. Exato. E o santuário, que era a parte verdadeiramente mais íntima, ali não é que se fazia comércio. Ali era um local preservado, É um lugar, sim, preservado. E onde o sacerdote entrava para apresentar o incenso e os sacrifícios a Deus, o sangue dos animais sacrificados. Então, mas Jesus entra naquele contexto do templo com toda essa, digamos, toda essa exposição de produtos, de trabalhos, de coisas no âmbito do templo. Jesus diz: tirem isso daqui. Tirem isso daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de comércio. Outra tradução seria: não façam da casa de meu pai um covil de ladrões. Covil é um esconderijo ou então um antro de ladrões. Exato. E que ligava comércio com ladrões também ali. Mas, e aí diz: e os apóstolos se lembraram do que está escrito. Acho que é no profeta, talvez no profeta Elias: o zelo por tua casa me devora. Então, esta frase está dentro desse contexto. Jesus purifica o templo. Em outras palavras, ali Jesus está purificando a religião. Porque a manifestação religiosa estava ali confundida com muita coisa que não... enfim, talvez se possa dizer estava a serviço da manifestação religiosa. Porém, ali era comércio mesmo. Era comércio e tanta coisa, e Jesus diz: não façam da casa de meu pai uma
casa de comércio. Purificação da religião. Religião é o zelo pelo Senhor, é o zelo por Deus, zelo pela casa de Deus, zelo por Deus, ou seja, pelo mandamento de Deus, pela vontade de Deus, pela vida que honre a Deus. E quantas vezes os profetas diziam, não adianta vocês matarem um boi para oferecer a Deus, quando a vida de vocês é ladroeira, é corrupta de tudo que é jeito, convertam-se e a sua vida seja verdadeiro sacrifício oferecido a Deus. Pois São Paulo vai dizer isso de novo também na carta, creio que aos Efésios, né, que a vida de vocês seja cada dia um sacrifício santo oferecido a Deus. Né? Pois é, então aqui nós temos a purificação do templo. E o que vem depois é mais ilustrativo ainda, quando as autoridades do templo vêm cobrar de Jesus, com que autoridade você está fazendo isso? E Jesus diz, destruam esse templo, e em 3 dias o reerguerei. Mas o comentário do evangelista, ele falava do templo do seu corpo. Isto naturalmente foi escrito depois da ressurreição. Depois de 3 dias que este templo foi destruído, ele ressuscitou. O templo foi o corpo de Jesus, portanto, a vida de Jesus. E aí se institui, por assim dizer, o novo templo. Quem é o templo de Deus entre os homens? É Jesus Cristo. Os nossos templos, nossas igrejas estão a serviço disso. O encontro com Jesus Cristo que nos faz encontrar com o Pai, que nos leva ao Pai. É Jesus Cristo o verdadeiro templo de Deus entre os homens, o pontífice que faz a ponte entre os homens e Deus. Pois bem, o zelo por tua casa me devora tem a ver com tudo isso. A purificação do templo, sim, mas como um lugar simbólico da religião. E a religião, basicamente, como vida santa oferecida a Deus, mais do que ritos e sacrifícios, outros oferecidos a Deus. E, por fim, o novo templo de Deus entre os homens é Jesus Cristo. Ele sim, quem se encontra com Ele, encontra-se com Deus. Nesse sentido, Dom Dilo, falando da realidade quaresmal, ou seja, então, todos nós, de alguma forma, precisamos fazer uma revisão da maneira como nós vivemos o compromisso com a fé cristã, a fé católica, porque às vezes eu digo, eu sou católico e parece que a coisa já está pronta, né, definida e eu não preciso me converter, mas às vezes até mesmo a maneira de viver o catolicismo precisa haver uma purificação, uma conversão. Isso mesmo, é isso mesmo. Esse templo que se deve purificar somos também nós. Então, na Quaresma, lembrando que também São Paulo diz, vocês são o templo de Deus, e o Espírito Santo habita em vocês, né? Por isso não profanem esse templo, honrem a Deus neste templo que são vocês, o seu corpo. Pois bem, como você diz, a Quaresma é um chamado também a olharmos para nós exatamente, como está esse templo, é a vivência da nossa fé. Ou a nossa fé é sempre muito interesseira, a gente quer fazer um comércio com Deus, ou a gente quer tirar uma vantagem até econômica da religião, né, e assim por diante. Isso, infelizmente, questiona muito as formas de religião que às vezes exatamente se apresentam como formas comerciais, né, comércio do sagrado. Não pode, né, não pode. Que bom. Queremos recordar que nesta semana, né, de 4 a 6 de março, acontecerá lá na PUC do Rio Grande do Sul, em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, um congresso teológico internacional sobre pastoral urbana, atendendo já a todo o apelo, né, que o Papa Francisco tem nos feito para a nossa preparação para celebrar o jubileu no próximo ano, em 2025, o jubileu da esperança. Portanto, né, aí o pessoal do Rio Grande do Sul pode participar desse congresso que a PUC do Rio Grande do Sul está promovendo. Começa amanhã, dia 4 de março, e vai até o dia 6 de março. Odilo, chegou aqui também uma pergunta por e-mail, não é?
O Marcos Nascimento, da cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro, diz assim: Dom Dilo, eu sou ministro da Eucaristia e quero saber se a igreja tem algum documento que fale sobre a crise da masculinidade, pois existe uma série de ideologias e uma distorção da figura masculina que tem causado consequências preocupantes na geração atual. Será que o senhor pode indicar algum documento? Olha, é interessante a pergunta, mas eu não creio que até agora hajam documentos do Magistério Pontifício, me parece que não. Claro que o Papa Francisco já aborda esta questão na Evangelii Gaudium. Na Evangelii Gaudium, ele aborda essa questão. É só ler, você vai encontrar. Agora, é claro que esta é uma questão que está em discernimento, naturalmente, e tem muito a ver com as ciências humanas, muito a ver enfim, toda uma discussão também antropológica que está aí. A igreja, sabiamente, vai acompanhando isso. Essa questão de crise de masculinidade é um conceito, sim, que está por aí, mas é um conceito que você tem que olhar um pouco mais à luz das ciências humanas, das ciências sociais até mesmo, e da cultura do nosso tempo. Agora, claro, dá uma olhada lá, dá uma olhada também no Catecismo da Igreja Católica, quando se fala justamente de quem é o homem, né? Deus os fez homem e mulher os fez à sua imagem e semelhança, etc. Então, sim, a igreja tem um pensamento a respeito dessa questão, né? Que hoje, evidentemente, está aí uma verdadeira crise, sim, não só da masculinidade, mas talvez também da feminilidade. Eu acho que a crise da feminilidade até chegou antes, já se falava disso mais há umas décadas, né? Os anos 80 até os anos 70, e a crise da masculinidade, isso entrou mais recentemente. Muito bem, aproveitamos desta oportunidade para dizer que o programa Discípulos Missionários tem um e-mail que você pode mandar sugestões de tema ou então a sua pergunta, sem problema. É o e-mail discípulosemissionários@cançãonova.com. discípulosemissionários@cançãonova.com. Dom Dilo, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Sua palavra e a bênção para o encerramento do programa. Então, vivamos bem esse tempo, lembrando que da Quaresma fazem parte os exercícios da Quaresma, que a igreja recomenda sempre a todos: o jejum, a esmola e a oração, para dizer a penitência, jejum igual penitência, as formas de penitência, a esmola, todas as formas de caridade, as obras de misericórdia, e a oração, toda forma de a gente buscar a Deus sinceramente. E aí entra também a questão da busca da confissão, do sacramento do perdão, para a gente se preparar para bem celebrar a Páscoa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.